é uma figura que se tornou a personificação de todo mal. Então, eu gostaria, sinceramente, que vocês prestassem bastante atenção na palavra do Senhor. Nós iremos explorar aqui muitas coisas das profundezas de Satanás. Então, é importante que você preste bastante atenção, é importante que você, neste momento, esteja me cobrindo em oração, porque desde o momento em que eu decidi que esta seria uma palavra que eu teria que ministrar à igreja, que os embates de Satanás começaram a vir contra mim, né? Por último, agora vocês viram aí o acidente de Carla. Além do acidente de Carla, eu tive um problema no meu carro também, que parece que não vai ficar muito barato. Espero que não. Estou pedindo para Deus colocar a mão. Mas, graças a Deus, o diabo ele é derrotado. Maior é o que está em mim do que o que está lá fora, né? Eu não tenho medo dessa figura, não preciso ter medo, porque quem está em mim é superior a ele, é inclusive o Criador dele. Então, a mensagem que foi passada para os grupos familiares foi Lúcifer, nosso inimigo. Eu resolvi dar uma acrescentada nesse título, eu resolvi colocar Lúcifer, nosso arqui-inimigo. Porque Lúcifer, ele acabou se tornando o nosso inimigo de último escalão, o nosso pior inimigo. Então, eu preferi essa expressão arqui-inimigo, porque ele é o nosso arqui-inimigo. Ele não é apenas o arqui-inimigo de Deus, ele é o arqui-inimigo da igreja. Ele é o arqui-inimigo daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Por isso é importante que você o conheça. E o objetivo da mensagem nesta noite é que você possa conhecer esse indivíduo, conhecer esta criatura, para que você possa se posicionar de maneira correta nas suas batalhas espirituais, porque todos nós, em algum momento da vida, somos inseridos numa batalha espiritual. E numa batalha espiritual nós precisamos guerrear, lutar com as armas corretas. Nós precisamos guerrear e lutar com palavras certas, palavras que realmente vai ter efeito no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele existe, ele é real, e nós precisamos estar nesta batalha. Nós estamos nesta batalha, querendo ou não. Então você precisa aprender a guerrear, apesar de que quem guerreia as suas guerras, quem luta as suas lutas, é o Espírito Santo que está em você. Amém? Por isso eu gostaria que nós lêssemos o nosso texto base, neste momento. Ezequiel capítulo 28 é o nosso texto base para esta mensagem. Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19. Mas antes, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Antes até mesmo de ler a palavra do Senhor, eu gostaria que nós orássemos. Ore por você agora, para que Deus esteja falando ao seu coração, para que nas batalhas espirituais da sua vida você possa tomar a posição correta de batalhar, de guerrear e de lutar. Amém? Pai querido, Deus eterno, eis aí a tua igreja diante do teu altar. Eis-nos aqui diante do teu altar, ó Deus da glória. Quero ser instrumento do Senhor neste momento, ó Deus, para ministrar à tua igreja, ao teu povo, a respeito desta criatura que o Senhor criou com tanto carinho, com tanto amor, ó Deus da glória, mas que se rebelou contra o Senhor. E nós vamos ver isso nesta noite, ó Deus. E eu coloco assim a vida da tua igreja diante do teu altar. Fale ao coração do teu povo, fale ao coração da tua igreja neste momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, assim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira,
o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, até mesmo numa forma de complementação deste texto, eu gostaria, a título de introdução neste momento, ter aos irmãos 3 observações importantíssimas que nós precisamos conhecer. E a primeira observação que eu gostaria de trazer aos irmãos neste momento é a respeito da hierarquia diabólica que existe. A hierarquia diabólica que nos foi contada pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E este texto claramente vem nos trazer, de certa forma, uma hierarquia que existe entre os demônios. E em se falando desta hierarquia, eu gostaria de trazer primeiro aos irmãos a figura de Satanás. A figura de Satanás é exatamente este indivíduo que nós lemos no texto aqui. Porque aqui não se trata especificamente do rei de Tiro, apesar de que era uma palavra para o rei de Tiro, o homem, o rei que na época existia. Mas a palavra aqui também, ela tem um significado importante. Aqui Deus também está querendo nos mostrar esta figura de Lúcifer, que se tornou, depois da rebelião, ele se tornou em Satanás. Satanás, então, na realidade, meus queridos, é o rei dos demônios. É ele quem comanda todo o reino das trevas. Por que eu não disse que Satanás comanda, por exemplo, o inferno? Porque o inferno é um lugar de prisão para ele. Na verdade, Satanás, ele governa o reino das trevas neste mundo. Se você for olhar a palavra de Deus com mais detalhe, você vai perceber, por exemplo, que as regiões celestes é exatamente o lugar da habitação deste ser que Deus criou. Ele existe na abóboda da terra, nós podemos dizer assim, que é o lugar onde ele está, é o lugar de onde ele governa todos os seus comandados. Ele não é o rei do inferno, porque certamente ele vai ser lançado no inferno por pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, eu estou querendo dizer que talvez ele será lançado no inferno, porque parece ser a única figura do reino das trevas que parece que não vai para o inferno, é Satanás. Mas eu acredito que no período milenar, é o único lugar de prisão para Satanás, é o inferno. Porque lá é um lugar de prisão. Então eu acredito que neste momento ele irá sim para o inferno, para ser preso durante aquele período que Deus determinou para que Cristo possa então governar, que é o período milenar.
a dispensação do milênio. Satanás será preso e somente no final é que ele será solto para ainda seduzir as nações. Então, a primeira figura que nós temos aí na hierarquia diabólica é o próprio Satanás, o rei dos demônios, o comandante do reino das trevas. Mas uma outra, ou outras figuras que o apóstolo Paulo nos traz também em Efésios 6,12, são os principados. Os principados são, na verdade, demônios do alto escalão. Demônios do alto escalão, por isso são chamados de principados. São seres espirituais do mal com os quais Satanás lida diretamente para que eles possam transmitir o governo dele principalmente sobre o planeta Terra. E aqui eu gostaria de destacar rapidamente para os irmãos, pelo menos 3 principados que nós conhecemos com muita clareza. O primeiro principado que a Bíblia nos apresenta aí é o espírito da morte. O espírito da morte. A morte é o responsável, na verdade esse espírito é responsável pela morte de um modo geral. Logo, esse espírito também é responsável por todas as grandes catástrofes que provocam a morte de milhares de pessoas ao mesmo tempo. É um espírito que age somente debaixo da vontade e da permissão de Deus. O espírito da morte, ele age debaixo apenas da permissão de Deus. Ele não pode ir além do que Deus não permitir a ele, ao espírito da morte, a esse principado chamado de espírito da morte. É um espírito que tem poder, inclusive, de causar a morte, inclusive de nós, os cristãos, porque essa é a função dele, matar. É o espírito da morte. A Bíblia, inclusive, nos apresenta o espírito da morte, esse principado, como o último inimigo a ser vencido. E por que que a morte é o último inimigo a ser vencido? Porque durante o reino milenar, apesar dos demônios estarem sem ação, o único espírito que ainda continuará em ação é o espírito da morte. Porque a palavra de Deus nos diz que morrer depois dos 100 anos é o que vai acontecer conosco. Mas ainda no milênio haverá morte. Por isso, então, o espírito da morte, é o inimigo, o último inimigo a ser vencido. O espírito da morte. Mas também nós temos um outro espírito que nós conhecemos também, que é Mamon. Mamon é um outro principado das trevas que nós conhecemos perfeitamente. Em aramaico significa riqueza que pode se tornar um Deus. Mamon é riqueza que pode se tornar um Deus. É um espírito que está por trás das grandes movimentações de dinheiro. É um espírito, então, que nós poderíamos afirmar, sem medo de errar, que está por trás de todas as festividades de carnaval, porque é um momento, principalmente no Brasil, em que se circula muito dinheiro. É um espírito também que está comandando todo o nosso governo corrupto. Toda a corrupção que existe no governo, de certa forma, é comandado por este espírito chamado Mamon. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Não existe, meus queridos, não existe crente usurário. Não existe crente usurário. Porque a avareza não pode fazer parte do nosso coração, porque são ações que pertencem diretamente ao espírito, a este principado chamado Mamon, por isso ele não pode existir nas nossas vidas. Mas um outro principado também que eu gostaria de destacar nesta noite é o espírito da idolatria, que também é um principado que age diretamente na vida da humanidade.
E o espírito da idolatria, o espírito da idolatria está por trás de toda sorte de sedução que leva o homem a desviar-se do verdadeiro Deus. Por isso também nós precisamos tomar muito cuidado com esse espírito nas nossas vidas. E eu estou dizendo aqui para nós que somos cristãos, para nós que somos nascidos de novo, é um espírito que não pode fazer parte da nossa vida em momento nenhum. Porque também é um principado poderoso. É um principado que afronta diretamente a pessoa de Deus, afronta diretamente a santidade de Deus. A ordem de Deus nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento de Deus, que nós vemos em Êxodo 20, não é ter o Senhor sobre todas as coisas simplesmente. O primeiro mandamento, ele vai muito além disso aí. O primeiro mandamento, Deus é claro em afirmar o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E a ordem de Deus ali é que nenhuma imagem, ainda de seres que existam no céu, na terra ou debaixo da terra, nós não poderíamos fazer imagem dessas coisas e adorá-las como se fossem Deus. Mas nós vemos aí as religiões de um modo geral, criando todo tipo de imagem. É a imagem de Maria, é a imagem de Pedro, é a imagem do Divino Pai Eterno, que é a imagem, segundo eles, do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus que imagem nenhuma pode ser feita, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Maria está no céu, Pedro está no céu, Deus está no céu, mas eu não tenho que fazer imagem deles aqui, de forma nenhuma, porque esta é a ordem de Deus. Mas o espírito da idolatria, este principado da idolatria, trouxe isso para o planeta Terra, para a vida do homem, e as religiões de um modo geral estão envolvidas com este espírito maligno. Por isso eu sou radicalmente contra qualquer tipo de imagem, ainda que religiosas, porque afronta o caráter de Deus, afronta o próprio Deus. Mas o apóstolo Paulo não para por aí, ele fala também das potestades. Potestade já é também um espírito, de certa forma, do alto escalão, que são esses espíritos que querem controlar a nossa mente e conseguem controlar a mente de muitas pessoas por aí. E aí o apóstolo Paulo, ele vem falar também dos dominadores ou forças espirituais do mal. São chamados também de casta, que é toda sorte de demônios possuidores de corpos das pessoas para os dominar. E são espíritos que dominam de certa forma as pessoas, que eles não conseguem se libertar, por exemplo, de vícios de cigarro, vícios de álcool, vícios de drogas, não conseguem se libertar porque estão dominados por essas forças espirituais do mal. E muitos deles ainda diz que nós não fazemos essas coisas porque nós não temos liberdade para isso, porque o pastor nos proíbe. Não, não é porque o pastor nos proíbe, é porque nós somos livres, então nós temos liberdade para dizer não a essas coisas. Nós não somos escravos de vício nenhum. Nós não temos dificuldade de abandonar o vício do álcool, do cigarro e etc. e tal. Nós somos completamente livres e é usando dessa liberdade é que nós não fazemos essas coisas. Agora, quantas pessoas você conhece que quer se libertar do vício do cigarro e não consegue? Porque está aprisionado, é escravo destes espíritos malignos que estão por aí tentando dominar as pessoas, e inclusive levando a muitos à sarjeta. É aqui que nós começamos a entender, porque existem muitas pessoas vulneráveis, de rua, porque estão dominados, não conseguem se libertar. A igreja precisa trabalhar nesse sentido, para trazer libertação a essas pessoas.
Então, a título de introdução, desculpem por ser prolixo neste momento, mas é importante. Então, a primeira observação que eu trouxe foi essa observação, a hierarquia diabólica. A segunda observação que eu trago neste momento, que é o objetivo dessa mensagem, não é engrandecer o diabo, mas é para que o conheçamos, para que possamos enfrentá-lo. Esse é o objetivo dessa mensagem. Eu não estou aqui para engrandecer ao diabo. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para revelar quem é ele para você, para que você possa se armar da maneira correta contra este espírito maligno. E uma terceira e última observação que eu trago aos irmãos. Na interpretação bíblica, há princípios que são fundamentais para essa mensagem. Primeiro, o mesmo texto pode ter aplicações diferentes para contextos e épocas diferentes. Por exemplo, o texto que lemos. O texto que lemos fala claramente do rei de Tiro. Quem foi o rei de Tiro? Foi um rei que existiu na sua época. O reinado deste rei foi tão extraordinário e tão soberbo que chamou a atenção de Deus, a ponto do próprio Deus compará-lo com Lúcifer. Então, nós temos aplicações diferentes para contextos e épocas diferentes. Está falando do rei de Tiro? Sim. Mas não é somente do rei de Tiro que o texto está nos falando, porque o rei de Tiro nunca foi sinete da perfeição. O rei de Tiro nunca esteve no Éden. E aqui Deus está dizendo o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus. O rei de Tiro nunca esteve no Éden, mas Satanás, ou melhor, Lúcifer sim, ele esteve sim no Éden. E conversou com Eva e o seduziu, o primeiro casal, a comer do fruto proibido. Então o texto aqui, praticamente 4.000 anos depois, possivelmente 4.000 anos depois de todo o evento do Éden, Deus vem falar agora com relação ao rei de Tiro, mostrando a figura de Lúcifer. E o texto áureo para conhecermos quem foi Lúcifer está aqui em Ezequiel capítulo 28, a partir todo o capítulo 28. Que fala a respeito de Lúcifer. Então eu gostaria de estar trazendo para os irmãos os 3 aspectos a respeito de Lúcifer. Primeiro, o estado original desta criatura. E o estado original, isso nós vimos nos grupos familiares, o estado original de Lúcifer é composto de 4 características. Primeiro, no versículo 12, vem nos informar o seguinte, que ele era perfeito em sabedoria. Perfeito em sabedoria. Veja o versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estas qualificações, sabedoria, formosura, perfeição, não se aplica de forma nenhuma à pessoa do rei de Tiro, mas são perfeitamente aplicáveis para Lúcifer, porque é desta criatura que aqui Deus está falando. Ele era perfeito em sabedoria. Perfeito em sabedoria. Sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, parem de imaginar Satanás, talvez, como um ser horrível, de chifres. Nós não sabemos após a queda se
se transfigurou em algo horrível? Eu particularmente acredito que não. Ele continua sendo essa figura linda, maravilhosa, em que ele foi criado. Ele era perfeito em sabedoria. Por que era perfeito em sabedoria? A palavra de Deus, meus irmãos, quando vem fazer menção de Jesus e de Lúcifer, são os únicos seres espirituais que são chamados na Bíblia como estrela da manhã, filhos da alva. Apenas Lúcifer e Jesus têm essas qualificações na Bíblia. Porque Jesus, ele já é o próprio Deus. Ele é, podemos dizer, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E foi ele quem criou Lúcifer. E ele criou Lúcifer com o poder da sua palavra. Mas Lúcifer foi criado como um ser extraordinário. Deus caprichou na pessoa de Lúcifer. Caprichou e deu a ele sabedoria, e deu a ele formosura. Era um ser extraordinário, lindo, maravilhoso. Mas uma outra característica que nós vemos aqui é que Lúcifer foi colocado em um ambiente de glória. Veja o versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Olha que coisa extraordinária. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Meus queridos, não tem como interpretarmos diferente esse texto. Pelo que tudo indica aqui, Deus preparou toda sorte de pedras preciosas em razão de Lúcifer. Porque ele era uma figura tão extraordinária, uma criatura tão extraordinária, que o próprio Deus, ao olhar para ele, se sentiu orgulhoso, vamos dizer assim, por ter feito alguém na estirpe de Lúcifer. E disse, este ser tem que ser colocado em um ambiente de glória. E Deus então criou toda sorte de pedras preciosas para fazer parte, eu acredito, das vestimentas deste arcanjo, deste anjo, chamado Lúcifer. E eu acredito que como Deus, quando fez também o homem, e viu que tudo era muito bom, quando ele terminou também com Lúcifer, com a ordem, ele deve ter olhado para Lúcifer e disse, que figura maravilhosa e bonita que eu criei. Foi colocado em um ambiente de glória. Uma outra característica, ele era ungido e ocupava uma alta posição. O versículo 14 vem nos falar, tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tu eras querubim da guarda real. Depois que Lúcifer foi criado pelo Senhor, depois que Lúcifer foi criado por Jesus, essa figura extraordinária, maravilhosa, bonita, depois que ele foi criado, Deus deu a ele autoridade que não havia sido dada a nenhum outro anjo criado pelo Senhor. Deus o transformou em querubim da guarda. Lúcifer, na perspectiva espiritual, nós poderíamos dizer que ele era o quarto poder.
Ele era o quarto poder. Tamanha a especialidade com que ele foi criado pelo Senhor, para ser sim uma figura extraordinária. O projeto de Deus é que ele governasse todo o reino do Senhor. Todo o reino de Deus era para ser governado por Lúcifer. Talvez, inclusive, o planeta Terra era para ser governado por Lúcifer. Porque o governo que ele tem hoje sobre a terra foi dado pelo homem. Porque isso foi dele tirado. Mas o homem devolveu isso ao diabo, a Lúcifer. Então ele ocupava uma alta posição. Ele era o chefe de todos os anjos que Deus havia criado. De todas as miríades e miríades de anjos que Deus criou, ele era o chefe. Ele era o comandante, o querubim da guarda, ungido. Ungido especificamente para governar esses seres, governar os anjos. Abaixo de Deus ele governava absolutamente tudo. E por último, ele tinha uma conduta perfeita. Porque vejamos o versículo 15, diz assim, ó, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aqui nós temos que fazer diferença, meus irmãos. Porque pecado é diferente de iniquidade. Por exemplo, nós pecamos, mas nós não somos iníquos. Mas Lúcifer, ele pratica toda sorte de iniquidade. Ele tinha uma conduta perfeita. Perfeito eras. Isso significa dizer que Lúcifer era perfeito. Até que em um dado momento, ele olha no espelho e se vê. E nós vamos ver isso mais à frente. Ele olha no espelho e começa a se contemplar. E nesse exato momento, o mal que já havia sido criado pelo Senhor, ele começa, no momento em que ele olha no espelho, ele começa a ver a si mesmo. E o mal criado pelo Senhor começou a entrar no coração de Lúcifer. Não era esse o projeto de Deus. Não era esse o objetivo de Deus com relação a Lúcifer. Mas quando ele se olha no espelho, que ele vê a sua formosura, que ele vê a sua perfeição, ele chega à seguinte conclusão: como é que um ser tão lindo e maravilhoso como este é apenas uma criatura? Por que não ser Deus? Por que não assentar no trono de Deus? Por que não estou lá? Por que tem que ser Ele e não eu? Com tanta formosura, com tanta sabedoria, com tanta perfeição, com tanta glória. Eras perfeito até o dia em que nele foi achado iniquidade. Até o dia em que o mal que já existia começou a fazer parte do coração dele. Esse então foi o primeiro aspecto de Lúcifer, seu estado original. E um segundo aspecto é a natureza de Lúcifer. E eu trago aqui 3 afirmações para entendermos a natureza de Lúcifer. Primeiro, ele é uma criatura. Ele é uma criatura. O único ser, prestem atenção nisso aqui, o único ser que não foi criado em todo o universo, em tudo o que existe, o único ser que não foi criado, é autoexistente, é o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Este não foi criado. Pelo contrário, Ele criou todas as coisas. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
visíveis ou invisíveis, tudo, absolutamente tudo, foi criado pelo Senhor. Dele parte toda a criação. E aqui vai um segredo para você. Por que que o diabo não gosta do ser humano? Porque o ser humano é o único ser na face da terra que Deus criou com as suas próprias mãos. Ele fez o homem com as suas próprias mãos. O homem não existe a partir de uma ordem de Deus. Porque todas as coisas, inclusive Lúcifer, inclusive toda a casta de anjos e demônios que existem, todos foram criados pelo Senhor apenas com uma ordem. Deus ordenou e eles passaram a existir. O homem, no entanto, foi criado com as próprias mãos do Senhor, pelas próprias mãos do Senhor. Por isso o diabo não gosta da humanidade. E olha, eu digo uma coisa para vocês. Uma das coisas mais difíceis que existe para os demônios, por exemplo, é dominar a sua vida sexual, porque eles têm nojo dessas coisas. Mas é através disso que ele consegue te levar ao pecado. Então eles agem, mas eles não gostam. Eles são assexuados. Mas existem espíritos malignos próprios para esse tipo de ação pecaminosa. Eles têm nojo de vício de um modo geral, porque eles isso não faz parte da natureza deles. Mas eles têm que viciar as pessoas para dominá-las. Então fazem algo que não faz parte da natureza deles, porque nos odeia os seres humanos. Ele é uma criatura, Lúcifer é uma criatura. Por isso, na primeira oportunidade que teve, ele foi para o Éden. Ele foi para o Éden, porque lá havia duas criaturas criadas pela mão de Deus. O primeiro criado do pó da terra, o segundo criado da costela. E Deus veio e remodelou essa costela, transformando-a numa mulher. E Lúcifer então diz que seres especiais são esses do Senhor, que foram criados pela própria mão de Deus, que receberam vida do próprio Deus quando Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Isso não aconteceu comigo, apesar da minha formosura. Eu imagino que o diabo sempre passou isso pela cabeça do diabo, por isso ele nos odeia. Ele é uma criatura e não tem como ele fugir disso. Nós somos superiores a ele, porque conosco Deus tem um plano especial. Com seres humanos na face da terra, Deus tem um plano especial. Vejam o versículo 15, assim, ó, perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado. Desde o dia em que foste criado. E em segundo lugar, ele é um ser espiritual. O versículo 14 que nós lemos diz exatamente, tu eras querubim da guarda real, um ser espiritual. Então não se iluda, igreja, o mundo espiritual é real, ele existe. Ele acontece nesse exato momento. O mundo espiritual é real. As batalhas espirituais que nós enfrentamos é real. Tudo que está por trás do seu casamento que não está dando certo, tudo que está por trás deste vício que você, apesar de às vezes estar na igreja e não conseguir se libertar de alguns vícios, tudo que está por trás disso são espíritos das trevas criados que têm o objetivo de te levar exatamente a isso. São seres espirituais que têm a capacidade de nos influenciar, que têm a capacidade de mudar o estado das coisas. Por isso, nós não podemos aceitar muitas coisas nas nossas vidas. Divórcio é algo que não pode existir nas nossas vidas. Separação é algo que não pode existir nas nossas vidas, porque esse é o objetivo de Lúcifer, esse é o objetivo de Satanás, dos seres espirituais das trevas. E por último, ele também é uma pessoa, porque tem personalidade própria.
é uma pessoa. Por exemplo, ele tem inteligência, 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Oi? Ah, tá lá. Tá, eu abri aqui também. Deixa eu ler aqui. Mas receio que assim como a serpente, olha só, assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É um ser inteligente. Quando Lúcifer apossou-se do corpo da serpente, ele já sabia que Eva entendia a linguagem dos animais. Porque o homem perfeito que Deus criou e colocou no Éden, ele entendia a linguagem dos animais. Tanto é que quando a serpente começa a conversar com Eva, ela não saiu correndo. Ela conversou normalmente com a serpente. E a serpente então começou a lançar dúvidas a respeito do que Deus falou em relação àquele casal. É assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores do jardim? Começou a lançar dúvida, um ser inteligente, no caso aqui, o próprio Lúcifer, Satanás, um ser inteligente. Receio que assim como a serpente enganou a Eva, e a serpente foi astuta e enganou a Eva, porque é um ser inteligente. Também é um ser dotado de emoções. Lucas 22, 31. É um ser dotado de emoções. Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. E o que aconteceu? Disse Jesus. Jesus não permitiu. Porque Pedro não era como Jó. No momento em que Satanás requereu a vida de Jó para peneirá-lo, Deus permitiu, porque Deus conhecia a estrutura de Jó e sabia que Jó ia resistir até o final. Mas Deus também conhecia a estrutura de Pedro e sabia que Pedro ainda não estava preparado para ser peneirado pelo diabo. É uma batalha espiritual, meus queridos. Esse acidente de Carla foi uma batalha espiritual. E como eu louvo ao Senhor por tudo o que aconteceu, porque aconteceu o que aconteceu, eu não vi Carla reclamar, eu não reclamei. O nosso carro daqui para lá, levando Carla para Goianésia, começou a dar um problema muito sério no carro. Um problema que pode desencadear uma despesa muito alta para mim. Mas não reclamamos, louvamos a Deus o tempo todo. Ontem, no momento de sair de lá, eu e Rita, damos as mãos lá no leito e oramos por Carla. Não vi minhas meninas reclamarem em momento nenhum, sempre do lado da mãe, apoiando o tempo todo. Com certeza Satanás quis peneirar e Deus permitiu. E como Jó nós não reclamamos, como Jó nós não falamos mal de Deus. Como Jó, eu não disse para o Senhor, por que o Senhor permitiu algo dessa natureza? Eu sou pastor. Eu não disse isso para o Senhor, porque Ele não precisa e não deve ouvir isso de mim, ainda que os meus problemas queiram me engolir por completo. Lúcifer é um ser espiritual e ele está em batalha constante contra as nossas vidas.
ele e toda a cambada que ele conseguiu arregimentar para o seguir nesta rebelião contra Deus. Ele é uma pessoa dotada de personalidade, de inteligência, de emoções. Foi capaz de enganar Eva. Também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, também é dotado de vontade própria, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Para cumprirem a sua vontade. É um ser que tem vontade própria. Então, não se iluda, igreja. A qualquer momento este ser pode se levantar contra você, contra a sua família. E é nesse momento que você precisa se posicionar da maneira correta. E lembre-se de uma coisa: nem sempre ele vai ter permissão de peneirar a sua vida. E no momento que ele tiver essa permissão de dar uma peneirada na sua vida, ele vai fazer, mas você vai ter estrutura para suportar e sair vencedor do outro lado, porque Deus está no controle total e absoluto das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Essa era a natureza de Lúcifer, então. Vamos então para a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer. Veja nos versículos 1 e 2 de Ezequiel. (28). Ezequiel 28, 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, ao rei de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Como se fora o coração de Deus. A queda de Lúcifer. Aqui está falando do rei de Tiro. Mas este príncipe elevou-se o teu coração deste príncipe a tal ponto que talvez em algum momento da vida dele, ele teve essa soberba de querer ser um Deus. De querer ser um Deus. E eu acredito que o rei de Tiro, este príncipe, ele chegou a esse ponto, porque ele aqui é comparado com a figura do próprio Lúcifer. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Quem quis assentar-se na cadeira de Deus foi o próprio Lúcifer. E Deus termina dizendo para ele assim, ainda que estimas no teu coração como se fora o próprio Deus, você não é Deus, você não é nada. E o mesmo Deus pode dizer perfeitamente para Lúcifer. Mas, em se tratando da queda de Lúcifer, nós não podemos deixar de ler também Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Quem é o filho da alva, além de Lúcifer? Jesus. Mas Jesus não caiu do céu. Lúcifer caiu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração,
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Lúcifer. Aqui nós temos a queda de Lúcifer, no momento em que ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou. O expulsou do jardim, o expulsou do paraíso, o expulsou do lugar da morada de Deus. E mais difícil para Lúcifer é saber que nós, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, vamos ocupar este lugar lá no céu. Isso deixa ele extremamente nervoso, porque ele perdeu algo extraordinário e que foi dado a nós, a igreja. Amém? Então a queda de Lúcifer foi antecedida por 2 intentos. Primeiro, o intento no coração. Qual foi o intento no coração? Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono nas extremidades do norte. Esse foi o intento. Alguém me perguntou, o mal foi criado por Satanás? Não, o mal foi criado pelo Senhor. E por que Satanás tornou-se então a personificação de todo o mal? Porque ele foi o primeiro ser que conseguiu perceber no ar o mal e apropriou-se disso e trouxe para o seu coração. Por isso, meus irmãos, não deseje o mal de ninguém, ainda que seja seu inimigo. Não diga para as pessoas: bem feito, ele estava merecendo. Você não é juiz para decidir essas questões. É este mal que reina, que está aí nos ares, que pode invadir o seu coração. Ainda que seja seu inimigo, seja como Cristo, ame os seus inimigos, ore por eles. Porque Satanás, no momento em que ele descobriu essa maldade, ele apossou-se disso. Ele apossou-se disso. E então ele passou para o segundo intento, que são as ações. E a Bíblia nos diz que ele começou então a trabalhar nessa rebelião. E a rebelião não ficou apenas nele, como o querubim da guarda real, como o chefe de todos os anjos que Deus havia criado. Ele acabou arregimentando uma boa parte dos seres espirituais que o acompanhou nesta rebelião contra o Senhor. Essas 3 características são de extrema importância para nós. O estado original de Lúcifer, a natureza de Lúcifer e a queda de Lúcifer. E para as nossas considerações finais, aí eu gostaria que o Tiago fosse bastante rápido, Tiago, que eu não sei se eu te passei essas referências, mas a primeira delas, 1 de João 3, 8a. As consequências da queda de Lúcifer, para terminarmos. Primeiro, o diabo, ou Lúcifer, ele se tornou o primeiro pecador e pai do pecado. Vejam só, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de
Satanás. Ele se tornou o primeiro pecador e pai do pecado. Por isso, como servos de Deus que nós somos, como filhos de Deus que nós somos, nós precisamos lutar ferrenhamente todos os dias, o tempo todo, contra toda sorte de pecados, porque isso é algo próprio de Satanás. Ele tornou-se também o pai da mentira, João 8,44, coloca aí para mim, Tiago. João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E pai da mentira. Ele se tornou o pai da mentira. Por isso, meus amados irmãos, mentira não é pecado da carne, não está no rol dos pecados carnais. Porque mentira é algo do próprio diabo. E quando você mente, ainda que a mentira para o gasto, ou para você sair de algum embaraço qualquer, você está procedendo como filho de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Tornou-se o pai da mentira. A queda de Lúcifer também, Apocalipse 12:4. A queda de Lúcifer também afetou anjos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. A terça parte de anjos existentes no céu aderiram, anuíram à rebelião de Lúcifer e foram toda essa cambada expulsos do céu. E o pior de tudo, vieram parar aqui, no planeta Terra. Mas não apenas no planeta Terra. Eles agem nos cosmos, eles agem até fora do planeta Terra. Eles têm poder de ação, porque são anjos, são seres espirituais. Esses anjos se tornaram em demônios, estão aí com as suas peripécias, levando o homem a pecar. Mas a queda também afetou todos os homens. Efésios 2:2 diz o que, Tiago? Efésios 2:2. A queda de Lúcifer afetou todos os homens, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era assim que nós vivíamos. Porque a queda de Lúcifer afetou todos os homens. Por isso que muitos têm dificuldade de servir ao Senhor, de trilhar o caminho da santificação. Mas a queda de Lúcifer também afetou as nações. Apocalipse 23, Tiago. Apocalipse 23 diz assim: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Possivelmente esse abismo seja o inferno, que vai ser a prisão de Satanás no futuro, para que ele não tenha mais o poder de enganar as nações, porque a queda dele afetou as nações. Mas ele ainda será solto por um período muito curto, e ele ainda vai conseguir enganar as nações lá na frente, lá no futuro, lá no milênio. E por último, ele está sob condenação eterna. Versículo 10, Tiago, do Apocalipse 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ele está sob condenação eterna. Por que que Satanás te odeia tanto? Por que que os demônios odeiam tanto a igreja?
porque Ele sabe que nós somos salvos. Ele sabe que o espírito da morte pode até nos atingir e vai nos atingir. Mas a nossa salvação é certa em Cristo Jesus. Mas ele está condenado. E o quanto mais ele puder arrebanhar para ir com ele para a condenação eterna, ele vai estar trabalhando para isso. Por isso nós como igreja precisamos cumprir a nossa missão de proclamadores do Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o céu seja povoado com multidões e multidões de pessoas. Não podemos permitir que o inferno seja povoado pelo homem. Mas para isso nós precisamos cumprir a nossa missão, como igreja que somos, noiva de Cristo que somos. Amém? Uma palavra pesada, porque estamos falando do arqui-inimigo de Deus. Uma palavra pesada, porque falamos do arqui-inimigo da igreja, Lúcifer ou Satanás. Vamos nos colocar de pé neste momento.